Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 26 de junho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Negativa de acesso a livro da portaria de presídio não viola o direito de obter informações públicas. Diego Brião. O relator do caso, na primeira turma, esclareceu que o livro de portaria de unidade prisional é um documento em que são registradas informações sobre pessoas, rotinas, é notoriamente um local sensível e estratégico para a segurança de cada unidade prisional e da população em geral. Supremo Tribunal Federal finaliza julgamento de redes sociais com voto do ministro Nunes Marques. Conselho Nacional de Justiça decide que exigência de validade para procuração em ato notarial pode incorrer em ilegalidade. Karina Chagas. No voto, o relator do processo, o conselheiro Marcelo Terto, ressaltou que o Código Civil não estipula prazo de validade para procurações, somente nas hipóteses previstas em lei, como em caso de divórcios. E ainda, a CNJ inicia monitoramento da versão nacional do Plano Pena Justa. Agora são 6 horas e 16 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nesta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou a análise da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, dispositivo que condiciona a responsabilização civil das plataformas digitais à existência de ordem judicial prévia para a remoção de conteúdos gerados por terceiros. A sessão teve o voto do ministro Cássio Nunes Marques, o único que ainda não havia se manifestado sobre a questão. Vamos ouvir como votou o ministro. O Marco Civil da Internet, em conjunto com diversas outras disposições legais, muitas delas mencionadas pelos ministros Edson Fachin e André Mendonça, devem ser aplicadas de forma integrada. E aí, declarar, ao meu sentir, com máxima vênia, o artigo 19 MCI constitucional não impede que o parlamento possa debater o tema de forma ampla e profunda. Aliás, essa discussão é recomendável. Nesse ponto, aliás, compartilho de muitas das preocupações trazidas pelos eminentes ministros que me antecederam quanto à necessidade de tutela adequada dos diversos direitos e garantias fundamentais em jogo. O que observo é que há uma legislação que atinge os objetivos de bem harmonizar os diversos direitos e garantias fundamentais tratados hoje. E penso também que o Congresso Nacional está, atualmente, debatendo muitos dos pontos e é o ambiente mais adequado para que se travem tais discussões. Nesse sentido, também é meu apelo aos poderes legislativo e executivo para que observem e debatam todas as questões trazidas nesse julgamento. Ante o exposto, pelo meu voto, reconheço a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ponto em que acompanho o voto do ministro Edson Fachin e André Mendonça. No mais, em relação aos casos em tela, nego provimento a ambos os recursos. É como voto. O julgamento ocorre no âmbito de 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. As decisões que forem tomadas nesses casos servem, portanto, de parâmetro para o tratamento da matéria em todo o judiciário. Na quarta-feira, a ministra Carmen Lúcia apresentou o voto no sentido de responsabilizar as plataformas que descumprem ordens judiciais e propôs uma interpretação conforme a Constituição do artigo 19, de modo a garantir maior eficácia na proteção de direitos fundamentais no ambiente digital. Já o ministro Edson Fachin defendeu a plena constitucionalidade do dispositivo, ressaltando que o modelo legal vigente estimula uma moderação de conteúdo responsável sem comprometer a liberdade de expressão. Ainda hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, proclamou o resultado do julgamento. Vamos ouvir. Fica concluído o julgamento. Eu vou proclamar o resultado dos casos concretos. Recurso extraordinário 1.037.396 da relatoria do ministro Dias Toffoli. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso extraordinário, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. Relativamente ao recurso extraordinário 1.057.258 da relatoria do ministro Luiz Fux, o tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar a decisão da primeira turma recursal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, afastando a condenação da empresa Google do Brasil ao pagamento de danos morais. Provimento com base no voto do ministro André Mendonça, primeiro a votar pelo provimento do recurso extraordinário. Ficaram vencidos os ministros relator
Luiz Fux, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Esse é o resultado dos casos concretos. O presidente da corte explicou que agora, após todos os ministros terem votado, o julgamento vai ser novamente suspenso para a formulação e consolidação das teses, com o objetivo de unificar os entendimentos prevalecentes ao longo de todas as sessões. E o STJ determina que a direção de presídios pode sim negar acesso ao livro de portaria. Os detalhes você confere agora com o repórter Diego Brião. Para a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a negativa de acesso ao livro de portaria de uma unidade prisional, documento classificado como sigiloso, não viola o direito líquido e certo de obter informações públicas. Com este entendimento, o colegiado negou provimento ao recurso em mandado de segurança interposto por um cidadão que pretendia acessar e copiar trechos do livro de portaria da unidade prisional da cidade de Mariana, situada no estado de Minas Gerais, sem ter de justificar o respectivo interesse. O pedido havia sido negado pelas autoridades do sistema prisional, que classificaram o livro como sigiloso por conter informações relativas a terceiros, bem como dados sensíveis cuja divulgação poderia comprometer a segurança da unidade. A pretensão foi negada também pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ao STJ, o cidadão argumentou que o indeferimento violou o próprio direito líquido e certo de obter informações públicas, o qual seria garantido pela Lei de Acesso à Informação. Ele alegou que apenas pretendia ter acesso aos registros de entrada e saída da unidade prisional, e não a dados sensíveis ou sigilosos. O relator do caso, na primeira turma, ministro Paulo Sérgio Domingues, esclareceu que o livro de portaria de unidade prisional é um documento em que são registradas informações sobre pessoas, rotinas e ocorrências no setor, o qual, por sua vez, é notoriamente um local sensível e estratégico para a segurança de cada unidade prisional e da população em geral. Da agência Rádio Web, Diego Brião. No próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça alerta que exigir prazo de validade em procuração notarial pode ser ilegal. E ainda, a CNJ inicia monitoramento nacional do programa Pena Justa. São 6h23, nós voltamos já. Radar da Justiça. Conselho Nacional de Justiça inicia primeiro monitoramento nacional do Pena Justa, com prazo até 10 de julho. Confira agora com Virgínia Alves. Nem sempre a pena aplicada pela Justiça corresponde ao tempo que a pessoa deveria de fato cumprir. Para enfrentar essa distorção, o Conselho Nacional de Justiça iniciou o primeiro monitoramento nacional do programa Pena Justa. A ação vai até 10 de julho e envolve todos os tribunais com competência criminal. O objetivo é identificar eventuais excessos na duração das prisões em relação ao que foi determinado na sentença. O monitoramento inclui casos de prisão preventiva, regime semiaberto e fechado, além de pessoas com deficiência ou doenças graves, idosos e gestantes, com foco especial nas prisões provisórias. A iniciativa faz parte da política judiciária de atenção às pessoas egressas do sistema prisional e busca garantir que nenhum cidadão fique preso além do tempo previsto em lei. Da agência Rádio Web, Virgínia Alves. CNJ decide que exigência de validade para procuração em ato notarial pode incorrer em ilegalidade. As informações com a repórter Karina Chagas. O plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou que titulares de cartórios de Minas Gerais se abstenham de exigir procuração atualizada e com prazo de validade para a prática de atos, sem que haja fundamentação para o pedido, sob pena de incorrer ilegalidade. O entendimento ocorreu durante o procedimento de controle administrativo durante a 8ª sessão virtual. A questão teve origem após uma reclamação contra a exigência feita pelo oficial do cartório de registro de imóveis da comarca de Várzea da Palma, em Minas Gerais. A decisão considerou que a prática carece de respaldo legal e impõe responsabilidade aos usuários dos serviços notariais e de registro.
No voto, o relator do processo, o conselheiro Marcelo Terto, ressaltou que o Código Civil não estipula prazo de validade para procurações, somente nas hipóteses previstas em lei, como em caso de divórcios. Na fundamentação, o conselheiro enfatizou também que as atividades notariais e registral devem respeitar os princípios da legalidade e da razoabilidade. A decisão também será comunicada a todos os tribunais de justiça do país com o objetivo de assegurar a conformidade dos serviços notariais e de registro de acordo com as diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. Página de repetitivos do STJ inclui julgados sobre abono de permanência no cálculo adicional de férias e também gratificação natalina. O repórter Diego Breão está de volta e é quem explica pra gente. A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, atualizou a base de dados de repetitivos e incidentes de assunção de competência anotados. Foram incluídas informações a respeito do julgamento dos recursos especiais de número 1.993.530 e 2.055.836, classificados no ramo do direito administrativo no assunto remuneração de servidor público. Os acórdãos estabelecem a inclusão do abono de permanência nas bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. Da agência Rádio Web, Diego Breão. 6h27 a seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Projeto de desembargador da Justiça Federal da Primeira Região otimiza a gestão processual. Destaque de Cid Marcos. Um projeto de gestão processual desenvolvido no Tribunal Regional Federal da Primeira Região conseguiu reduzir o acervo de mais de 41 mil ações conclusas fora de pauta em um prazo de menos de 3 anos. Segundo o desembargador Eduardo Moraes da Rocha, responsável pela metodologia, o objetivo era ter eficiência e efetivar direitos sociais já garantidos pela Constituição. Tribunal do Ceará instala o primeiro núcleo de justiça 4.0 do 2º grau. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Ceará instalou o primeiro núcleo de justiça 4.0 do 2º grau, uma unidade que simboliza mais que inovação tecnológica, representa o compromisso com uma justiça mais acessível, rápida e próxima de quem mais precisa. O novo núcleo nasce com missão de tornar mais céleres os julgamentos de processos das câmaras de direito privado, ações entre pessoas físicas e empresas que envolvem, por exemplo, instituições bancárias, operadoras de telefonia, concessionárias de energia e prestadoras de serviços. Corregedor Nacional de Justiça inicia trabalhos de inspeção no Tribunal de Mato Grosso. Sandra Pedrosa. Teve início a inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O ministro corregedor Mauro Campbell Marques participou da abertura dos trabalhos e informou que o objetivo da equipe de inspeção, composta por 30 magistrados e servidores, é verificar se os atos normativos emanados pelo CNJ são cumpridos, não sendo uma atividade correicional. São 6h30. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode conferir este e outros programas no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.